Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Bom Dia Mercado. Meu nome é Theo Borges, sejam todos muito bem-vindos a esse canal de trade esportivo. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para esse primeiro dia da segunda data FIFA do ano, uma quinta-feira, com jogos muito importantes na Europa, na Ásia, na CONCACAF e também aqui na América do Sul. Eu vou me focar mais na Europa e na América do Sul por experiência de trabalho, tá bom? Algumas pessoas gostam da data FIFA, outras não. Eu costumo trabalhar, mas sempre que eu posso tiro alguns dias de folga. Se não são jogos que eu conheço tanto, eu prefiro tirar de folga, porque afinal de contas é tanta correria ao longo do ano que às vezes essas datas FIFA ajudam a gente a descansar um pouquinho, tá? Como sempre, convido vocês a participarem aqui nos comentários, complementando, corrigindo informação, a gente debatendo sobre cotações e, claro, participando do sorteio diário da minha parceira aqui. Sempre que eu vou fazer um Bom Dia Mercado, a minha parceira Betfair oferece para vocês uma banca de R$30 para os vencedores, como eu estou fazendo agora na data FIFA, menos programas do Bom Dia Mercado, né? A gente vai voltar com tudo no mês que vem. Eu vou sortear mais bancas. Então, se a gente ficou 3 dias parados, então tem 3 bancas de R$30 para sortear para vocês, que vai cair diretamente na sua conta. O que você precisa para participar desse sorteio? Estar inscrito no meu canal. Isso é uma moral que você me dá, porque eu estou buscando essa moral para você. Ter uma conta na Betfair, o link vai estar aqui na descrição. Já vou te falar um bônus bacana para você aproveitar. E, obviamente, ter aí no comentário, a hora que você for fazer o seu comentário, deixar o seu ID da Betfair. Eu prefiro que você não deixe o seu e-mail, porque tem muita gente reclamando de deixar o e-mail aqui, receber spam, ou então o YouTube não mostrar o comentário achando que é propriamente spam. Então, na hora que você for fazer um comentário, você deixa o seu usuário da Betfair, que eu vou sortear você e vou te avisar nesse comentário, vou fazer uma réplica e vou encaminhar para a Betfair. Tá bom? Combinados? No primeiro comentário fixado vai ter tudo isso e mais um monte de link que vai te ajudar, tá bom? Na segunda-feira eu postei um vídeo de como criar um método de trabalho. É uma das aulas mais importantes que eu tenho no meu curso, tá? E essa aula vai te mostrar o quanto esse curso é completo. Tem muita gente que tem preconceito por um curso ser gratuito. Esse curso ser gratuito foi escolha minha, ele não era gratuito, ele se tornou gratuito. E esse é um curso muito completo, né? E eu, como um cara bem perfeccionista que sou, posso garantir para você que ele é muito completo. Então assiste essa aula de segunda-feira, de como criar um método. Ele vai abrir bastante a sua cabeça, né? Ele não é um vídeo curto, mas ele vai também te fazer entender o quão complexo é o curso que eu tenho. E se você quiser levar em consideração e a sério esse conteúdo, eu aconselho você a fazer o curso inteiro e o link do meu curso também está na descrição do vídeo. Você não precisa nem se registrar, tá bom? Aprende quem quer levar a sério, né? Quem tiver outros objetivos, aí eu não posso dar a mão e puxar e ficar convencendo ninguém a estudar. Vamos começar então? Vou dar um cenário para vocês primeiro do que está acontecendo na Europa, né? Nós tivemos a eliminação da Rússia. O que a gente vai ter são semifinais e final, tá? Somente 3 seleções dessas que eu vou comentar vão passar para a Copa do Mundo. Tá? Então nós temos um jogo antes, que é uma semifinal, e depois uma final. Já tem ali um quadrangular meio que feito, tá? Então, basicamente o que nós temos é o seguinte: a Rússia iria enfrentar a seleção da Polônia. E a Rússia foi automaticamente eliminada por conta dos fatores de guerra, né? A FIFA resolveu punir a Rússia. Com isso, a Polônia passou para a próxima fase, ou seja, para a final. A Polônia espera o adversário entre Suécia e República Tcheca para definir quem vai à Copa do Mundo, tá? No outro quadrangular, na outra chave, o jogo entre Ucrânia e Escócia, ele foi adiado por conta, obviamente, todo mundo sabe dos fatores de guerra que está acontecendo na Ucrânia. Então, quem vencer esse jogo lá no futuro vai enfrentar o vencedor entre País de Gales e Áustria. Tá? Então a gente já vai conhecer um dos finalistas, mas o outro ainda não. E o outro quadrangular, que talvez seja o mais importante, será entre Itália e Macedônia, e Portugal e Turquia. Os vencedores desses confrontos se enfrentam numa final. E uma dessas grandes seleções vai ficar de fora da Copa do Mundo. Tá bom? Óbvio, eu tenho que considerar que a Macedônia, né, não é uma seleção gigantesca, né? A Turquia, Portugal e Itália, um deles vai ficar de fora, tá bom? Aliás, 2 deles vão ficar de fora, né? Um deles vai passar só. Então vamos conversar primeiro sobre a Europa e depois a gente fala sobre a América do Sul, que tem mais uma rodada aí, não é obviamente eliminatórias, não é mata-mata, né? São mais eliminatórias. Vamos começar da seguinte maneira: como é que eu faço o meu planejamento para jogos de seleção? Tem muita gente que
não gosta, tem muita gente que tem dificuldade de trabalhar jogos de seleção e tudo mais. O que eu faço e o que eu aconselho vocês a fazer? Primeiro, a importância do jogo. Qual é a intensidade que essa equipe vai colocar? Qual é a importância? Qual é, de fato, a vontade que essa equipe vai ter de jogar essa partida? Isso é uma coisa imprescindível. Segundo, peças importantes e desfalques, né? A gente tem cartões vermelhos, a gente tem Covid, a gente tem lesão, né? E a gente tem a opção de treinador, né? E o terceiro fator é a cotação, para saber se a gente provavelmente vai ter opção de trabalho ou não, tá bom? Então eu vou começar aqui com esse jogo de Portugal e Turquia, que está na minha frente, então já fica mais fácil a gente começar com ele. Portugal e Turquia se enfrentam no estádio do Dragão, né? O estádio do Porto, em Portugal, obviamente, né? Então a gente tem aqui Portugal já tendo essa grande vantagem de decidir em casa, ser um jogo único, tá? A gente tem uma Turquia com... Para quem acompanhou a Turquia na Eurocopa, para quem acompanhou a Turquia nos últimos jogos, a Turquia costuma ser um time muito ousado, muito exposto, que leva bastante gol, mas que também agride bastante o adversário. Tem uma péssima saída de bola. Na Eurocopa ficou muito nítido isso. A construção de jogo da Turquia foi horrorosa. Ela caiu num grupo com a Itália, caiu num grupo com o País de Gales e caiu num grupo com a Suíça. E ela teve muita dificuldade em quase todos esses jogos. A gente teve muita expectativa ofensiva da Turquia, mas ela quase não conseguiu demonstrar isso porque defensivamente ela era muito mal. Então, a primeira coisa que eu venho para esse jogo, óbvio, eu já precifico Portugal realmente como um grande favorito, porque Portugal tem uma força ofensiva extremamente superior à Turquia, tá? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração também são os erros que Portugal costuma cometer defensivamente. Isso não pode passar batido. Portugal tem cometido sim alguns erros lá atrás. O Pepe, ao que tudo indica, também não vai jogar, que é um homem bastante importante ali na zaga, com Covid. Isso não é certeza, mas eu acredito que possa se confirmar, tá? E outro fator que prejudica um pouco Portugal é a perda de gols, né? Cria chance, mas acaba não concretizando em gols. Portugal costuma bater muito nas seleções pequenininhas, né? Meter goleada nas seleções menores, mas acaba deixando muito a desejar contra as seleções maiores, cria muita chance, mas perde muito gol. Eu venho para esse jogo com uma intenção, respeito muito a odd de Portugal, sei que Portugal é plenamente superior à Turquia, mas eu venho com esse jogo com um pé atrás em relação ao quanto eu posso confiar em Portugal para me posicionar, por exemplo, a favor dessa equipe. Porque a gente sabe que uma cotação aqui de 1,40, ela já tende, até puxando para baixo, né, tá 1,36, ela já tende a um limite de exposição da Turquia. Ou seja, para eu estar a favor de Portugal, eu preciso de uma Turquia bem recuada, pouco agressiva nas recuperações de bola, quase nunca contra-atacando, não dando a opção da Turquia de ter bola aérea, que é um time que leva muito isso em fator, né, as bolas paradas. E para isso eu preciso de Portugal muito concentrado, né? Eu tenho essa possibilidade, sim, de trabalhar a favor de Portugal. É um grande desejo meu, porque eu sei que Portugal pode produzir e muito contra a Turquia, mas eu tenho um pouco de pé atrás e eu estou mais inclinado a me expor a favor de gols. Muito por conta de Portugal jogar sem o Pepe. Portugal provavelmente vai sofrer algum gol contra a Turquia, porque é uma seleção que vai para cima, que realmente se expõe, não tem muito esse filtro de exposição, né? E por Portugal acabar perdendo muita chance também, mas acaba criando demais. Então nessa balança, por mais que eu diga que Portugal perde muitos gols, ele acaba criando muita situação de gol. Então, das duas, uma. Ou eu venho para trabalhar a favor de Portugal, caso a Turquia esteja sendo neutralizada, coisa que eu acho bastante difícil, porque a Turquia vem para a vida ou morte, né? Ou eu venho para trabalhar gols. E aí a gente tem que saber dosar o seguinte: é jogo único. E por ser um jogo único, a Turquia pode sim jogar com uma espécie de regulamento, né, debaixo do braço. Por que a Turquia, se sair na frente, ela pode se expor? Não precisa, né? Então quem tem que se expor é Portugal. Então, para eu trabalhar a favor de gols, o melhor cenário seria Portugal sair na frente. Então eu tenho outra opção aqui. Seria, dentro do cenário de trabalhar a favor de gols, esperar Portugal sair na frente. Então, por exemplo, eu estou vendo um jogo onde Portugal é superior, mas não é dominante. Eu aguardo Portugal fazer o primeiro gol, estou criando um cenário. E aí sim, vendo a exposição da Turquia e vendo
Portugal contra-atacando, eu me exponho a favor de gol, seja um over à frente, seja uma longa exposição, seja um over limite, ou seja, eu estou esperando um cenário acontecer para agir. Ou, se Portugal estiver sendo muito dominante e a Turquia realmente não conseguir fazer nada, estar a favor de Portugal é um caminho provável para mim. Agora, se eu vejo que a Turquia saiu na frente, o meu cenário não é o que eu quero, mas a Turquia continua tendo espaço para contra-atacar e está fazendo, não tem problema de eu me expor a favor de gols também, mas aí talvez trabalhar com uma expectativa menor. Talvez a Turquia fazer o segundo gol e já recuar, então esperar um pouco menos. Trabalhar com expectativa é sempre bom caso você vá trabalhar com exposição longas de gol, tá bom? Então o cenário está criado aqui. Eu acredito que o Pepe não deva jogar, pelo que eu estou vendo aqui. O Renato Sanches está suspenso, pelo que eu estou vendo aqui também. Quem mais que está suspenso? Eu acho que teve mais um jogador aqui suspenso. Deixa eu buscar aqui no Flash Score. Se eu não me engano, o Renato Sanches por cartões amarelos, o João Cancelo por cartões amarelos, o Rubem Neves está com lesão e o Pepe com Covid. A gente não tem certeza se isso se confirma ou não. Vamos esperar o jogo e a escalação, tá? Dito isso, então eu vou marcar aqui, ó, um back favorito Portugal ou o mercado de gols, ficar de olho nas bolas paradas da Turquia. Ok? Fechado? O que a gente tem do nosso PDF de apoio? Não muito, né? A gente tem pouca informação sobre seleções, mas o que a gente pode listar aqui é a incidência boa de gols. A gente tem uma média de 2,5 gols de Portugal em casa contra 2,20 gols sofridos da Turquia fora. Então a gente tem aqui realmente um cenário muito interessante para gols. A gente não tem informação de bola parada, mas nenhuma equipe, pelo menos Portugal, não falhou em marcar nenhuma vez em casa, a Turquia não falhou em marcar nenhuma vez fora, e a gente tem uma incidência muito boa aqui para 2,5. Vamos ver se isso vai se cumprir, tá? Outra coisa interessante, olha só, jogando em casa nas últimas 6 partidas, Portugal não sofreu um gol nos primeiros 30 minutos. Isso para quem vem buscar back Portugal é muito interessante. E a Turquia sofreu 16% dos gols nos primeiros 10 minutos de jogo. Olha que interessante. Aqui sim a gente pode ter um cenário muito bom para buscar back Portugal, caso ele entre bem no jogo. Tá bom? Vamos para o próximo, Itália e Macedônia. Aqui também a gente fica mais ou menos no mesmo balaio, né? A gente tem alguns desfalques muito importantes na Macedônia. O primeiro deles foi a aposentadoria do Gurhan Pandev, jogador do Genoa, que foi um artilheiro, se eu não me engano, da história da Macedônia e que acabou se aposentando da seleção, né? E nós temos um outro desfalque muito importante na Macedônia, que é o Elmas, né? O Eljif Elmas, se eu não me engano é assim que se fala. Ele está de fora, se eu não me engano, por cartão vermelho. Isso faz com que a chance da Macedônia, que já era pequena, seja ainda menor. Não é, obviamente, impossível, não existe impossível no futebol, mas é uma grande probabilidade da Itália vencer esse jogo, tá? Do que eu estou vendo de possível desfalque aqui na seleção italiana, o que a gente tem de informação aqui? Deixa eu dar uma olhada para ver se... Eu acho que o Bonucci, ele até fez alguns jogos na Juventus. O Bonucci talvez seja uma dúvida. Aí eu preciso olhar no Flash Score aqui, porque onde eu estou vendo não está me passando uma informação concreta. Onde é que está aqui? Itália e Macedônia. Vai abrir uma janelinha que vocês não estão vendo, mas eu estou vendo aqui, ó. Bonucci, lesão na panturrilha, e o Locatelli. Mas aqui, óbvio, são dúvidas, tá? Aqui na Macedônia do Norte, que na verdade eles pedem para ser chamado só de Macedônia e não Macedônia do Norte, né? Os próprios habitantes lá. O Eljif Elmas é um dos jogadores mais importantes e de mais qualidade da equipe, realmente está fora. Então, para essa odd de 1,16, são duas respostas que você precisa responder. Você trabalha esse tipo de cotação? Sim ou não? A segunda é como? A favor ou contra? Né? Porque uma cotação de extremo favoritismo assim faz com que todos os mercados de gol sejam influenciados. O mercado de goleada vai ser influenciado. O mercado de handicap positivo e negativo vai ser influenciado. E isso faz com que todos os mercados sejam amassados, porque todo mundo espera uma grande vitória da Itália. Claro, se a Itália não conseguir cumprir com o que é esperado, aí sim a gente vai ter um valor muito grande. Eu, sinceramente, para esse tipo de cotação, das duas uma, ou eu venho para trabalhar back Itália,
ou eu vou ficar de fora. Não vou trabalhar mercado de gols, tá? Com todo respeito, talvez seja um jogo para não fazer, tá bom? Agora, se você trabalha cotações mais esmagadas, isso te dá mais confiança, né? É bem provável que a Macedônia tente levar esse jogo, cozinhar um pouco esse jogo, vencendo numa bola parada, alguma coisa assim, pode ser interessante. Agora, sinceramente, é muito difícil a vida da Macedônia, principalmente pela ausência do seu melhor jogador. Bom, a Itália não falhou em marcar nenhuma vez em casa, a Macedônia também marca bastante fora de casa, inclusive a força ofensiva da Macedônia é até melhor do que a Itália, né? Mas a Itália acaba sofrendo poucos gols também porque tem uma excelente defesa, né? Então, tá aqui os dados, eu vou deixar no PDF de apoio, você tem acesso a eles aqui, os momentos de gols, né? A Macedônia realmente está vindo com uma incidência muito boa de gols, mas essa ausência da Macedônia me preocupa bastante, tá bom? Então eu vou marcar aqui um possível back favorito à Itália, mas eu acredito que eu não vou fazer nada nesse jogo, tá bom? Suécia e República Tcheca. Aqui de novo a gente tem que falar sobre ausências, né? A gente tem uma cotação aqui da Suécia de 2, né? Próximo a 2, vai jogar em casa, é a favorita. A grande arma da República Tcheca é a bola aérea. Então já vou lembrar vocês aqui de um time, de uma pessoa que acompanha a República Tcheca com frequência. A grande arma da República Tcheca é a bola aérea, a bola parada, mas o grande desfalque da República Tcheca foi o grande destaque da Eurocopa, né, de uma seleção que foi muito longe na Eurocopa, acabou sendo eliminada, se não me engano, pela Dinamarca, lá no finalzinho, que é o Patrick Schick, artilheiro da seleção e artilheiro do Leverkusen, que continua lesionado, está fazendo muita falta no Leverkusen e vai também desfalcar a República Tcheca nesse jogo. E isso, obviamente, deixa a Suécia um pouco mais favorita. A Suécia é um time também muito parrudo, defende muito bem, tem boas bolas aéreas. Quando o Isaac está num dia muito bom, é um jogador muito habilidoso, né? Tem também o jogador do Leipzig, meu Deus, como é que é o nome dele? Forsberg, que é um meio-campista também muito bom. Enfim, eu acredito que o favoritismo da Suécia ele é justificado, principalmente também pela ausência do Patrick Schick, mas esse jogo, na minha humilde opinião, ele pode acontecer de tudo, né? Em Portugal e Itália a gente já tem um encaminhamento, né? Muito difícil acontecer alguma cagada. Mas nesse jogo aqui a gente pode ter de tudo, inclusive a República Tcheca usando muito das bolas aéreas para punir a Suécia. Então nesse jogo eu venho para trabalhar um layer per equipe, né? Correção de preço. Não venho para trabalhar back Suécia e não duvidaria que a Suécia poderia se complicar aqui nesse jogo. Tá? Do que eu estou vendo aqui de ausências significativas, o Ibrahimovic, que voltou para a seleção da Suécia, não joga, se eu não me engano, por conta de cartão, né? Ele está suspenso. Deixa eu ver outro aqui que pode estar fora. Não, acho que é isso. Pelo lado da República Tcheca tem o Patrick Schick, tem o Alex Kral e é isso, dos que eu conheço, né? O restante aí já é muito amplo assim para eu poder ter um conhecimento mais vasto, tá bom? E esse jogo aqui é o que eu tenho menos conhecimento, não vou mentir para vocês, são duas. A seleção da Áustria é muito mais conhecida do que a seleção de País de Gales. A gente tem, obviamente, no País de Gales alguns nomes específicos, mas a gente sabe da dificuldade que acaba tendo o time do País de Gales por não ser uma grande potência, né? A gente tem o James, o Bale, né? O Ramsey e, se eu não me engano, é isso, né? Que acaba tendo ali um destaque maior. Na Áustria, aí sim, a gente tem o Arnautovic, que está jogando muito bem na Itália. Na Itália, o Sabitzer, na Alemanha. A gente tem o Leiner, que é um jogador do Borussia Mönchengladbach também, que joga muito bem. Tem o Alaba, do Real Madrid, que é um destaque também impressionante. Então, assim, por conhecimento de nome, eu acabo tendo mais lembrança da Áustria, mas isso não quer dizer que a Áustria vai se classificar. A gente tem um mercado completamente indeciso e aí não tem o que fazer aqui, trabalhar leitura de jogo específica, né? Completamente leitura de jogo e ver o que o mercado vai dar pra gente. Lembrando, todos os jogos no mesmo horário, 4 jogos ao mesmo tempo, é complicado de se trabalhar. O meu foco vai ser onde eu tenho mais segurança, então eu vou fazer Itália e Portugal, os 2 jogos, com mais atenção e dar uma olhada nos outros 2 jogos. Quando eu tiver uma vontade de pôr meu dinheiro no mercado, seja stake share em back, seja stake share em lay,
a minha atenção vai ter que ser cuidar desse jogo. Não dá para eu ter uma posição em lei a Suécia, uma posição de lei Áustria e um back Portugal, 3 stakes cheias e ficar... Não dá. Eu não consigo. Tá? Então, se eu tiver com o dinheiro investido, provavelmente é ali que eu vou estar com o meu foco. Não dá para fazer tudo. Beleza? Bom, acho que da Europa é isso. Tá bom? Se você tiver outra informação, me ajuda aqui. Vamos fechar então com a América do Sul. E aqui a gente tem que entrar em classificação para dar uma olhada como é que tá a tabela, né? Lembrando que, se eu não me engano, como a gente tem 9 jogos, né, porque são 10 seleções, tira uma, são 9 confrontos, e de volta seriam 18 confrontos. Então aqui a gente tem o Brasil faltando 3 jogos, o Equador e a Argentina também, a gente já tem o Uruguai faltando só 2, Chile, Colômbia, Bolívia, Paraguai e Venezuela faltando só 2, o Peru também faltando 3. Isso significa o quê? Que a gente tem algumas seleções que já estão eliminadas praticamente, né? Por exemplo, o Paraguai com 13 pontos, o Paraguai conseguiria ir 14, 15, 16, 17, 18, 19. Conseguiria ir a 19 com mais 2 jogos, né? 19 ele não chega nem na seleção peruana. Isso quer dizer o quê? Que o Paraguai provavelmente não tem chance alguma. Então, da Bolívia para cima, eu tenho alguma chance. Por mais que a Bolívia ainda seja uma chance bem remota, porque a Bolívia não tem um desempenho muito bom como visitante. Olha só, a Bolívia tem 0 vitórias, né? Então a gente pode considerar aqui que da Bolívia para cima ainda tenha, mas a grande disputa acaba sendo entre Colômbia, Chile, Peru e Uruguai, porque eu acho que o Equador aqui já está numa distância bem considerável, tá? Se eu fosse colocar aqui, talvez até o próprio Uruguai já tenha uma condição boa de briga. Então vamos lá, Uruguai e Peru. Dentro de casa, o Uruguai vem com uma cotação de 1,53. Os últimos jogos feitos entre as duas equipes, 2 empates por 1-1, uma tendência de cenário under, né? Assim como todos os jogos aqui na América do Sul, é bem complicado, a gente tem um cenário muito over. Eu não venho para trabalhar gols nesses jogos, tá? A maioria das vezes é match odds. Então os últimos 2 jogos foram um empate, o Uruguai venceu 1, o Peru acabou se classificando aqui nos pênaltis, provavelmente deve ter sido Copa América aqui, depois de um 0-0, o Peru venceu por 2-1, o Uruguai venceu por 1-0. Você vê que não tem nenhum jogo com um extremo goleada, né? Vamos ver como é que estão os últimos resultados da seleção peruana. Vem de resultados muito bons, meteu 3 na Bolívia, 2 na Venezuela, empatou com o Panamá, que deve ter sido amistoso, 3-0 na Jamaica, que também deve ter sido amistoso, aí uma vitória contra a Colômbia e um empate contra o Equador. O Uruguai, depois daquele sacode que tomou do Brasil aqui por 4-1, perdeu da Argentina, perdeu da Bolívia, né? Jogar obviamente lá na Bolívia na altitude é muito difícil, venceu o Paraguai e venceu a Venezuela. Essas 2 últimas vitórias deram uma carga de tranquilidade muito boa para a seleção do Uruguai, mas eu tô achando essa odd do Uruguai muito baixa, tá? Eu sei que a necessidade de vitória do Uruguai aqui é muito grande, mas eu tô achando essa odd baixa, e por essa odd baixa talvez eu acabe ficando de fora do jogo, tá? Talvez, só se a seleção peruana começar realmente muito bem para eu fazer um lei Uruguai, mas é bem provável que não, tá? Os próximos jogos aqui, ó, a seleção peruana joga contra o Paraguai em casa, e o Paraguai já é eliminado. Então talvez um empate fora de casa para a seleção peruana não seja ruim, tá? Mas trabalhar a lei a seleção peruana aqui com 7,50, uma cotação quase a 8, não é para todo mundo. Tá bom? Então talvez aqui eu fique de fora. Colômbia e Bolívia, vamos lá. Aqui, 1,08 para a Colômbia, eu já vou falar de antemão que eu vou ficar de fora. A necessidade é toda, obviamente, da Colômbia. A Bolívia tem chance ainda de se classificar, mas é muito provável que perca esse jogo. E aí, como o último jogo da seleção boliviana é em casa contra o Brasil, é muito difícil, né, para a Bolívia se classificar. Teria que vencer os 2 jogos, só a Colômbia e o Brasil. Então eu sinceramente também pularia esse jogo. A Colômbia, com a vitória contra a Bolívia, se confirmar, a Colômbia iria a 20 pontos e colocaria uma pressão danada aqui na seleção peruana, mas é outro jogo que eu vou ficar de fora, tá? Vou falar sobre o Paraguai e Equador antes. Paraguai, como eu já comentei com vocês, ainda tem uma chance, mas é uma chance remota, né? Não sei se eu estou falando besteira, deixa eu ver se essa classificação está correta, mas eu acredito que é isso mesmo, viu? É isso mesmo, Paraguai com 13 pontos. Se faltam 2 jogos ainda, é muito difícil para a seleção do Paraguai. Então o Equador aqui, por exemplo, o Equador tem 24 pontos. Se o Equador jogar por um empate, já está excelente. Então aqui daria para trabalhar um layer por equipe em campo,
sabendo que o Paraguai não tem mais necessidade nenhuma, provavelmente, né, se eu não estiver falando besteira, e o Equador jogaria por um empate. Então a gente tem aqui um belo jogo com um cenário under, na minha opinião, né? Porque a não ser que seja alguma coisa para os jogadores da seleção do Paraguai demonstrar, alguma coisa para o treinador. Mas enfim, os últimos jogos entre eles, 2-0 Equador, 2-1 Paraguai, 2-2. Nem tanto under assim, né? O Equador vem de 3 empates seguidos, um contra o Brasil e um contra a seleção peruana fora de casa, e o Paraguai, nossa, a seleção do Paraguai vem muito mal, né? Eu viria para trabalhar um layer per equipe em campo aqui, considerando que o Paraguai não precisa e considerando que o Equador também jogaria por um empate. E por último aqui nós temos Brasil e Chile. A gente tem uma super cotação da Betfair para esse jogo. A Betfair está oferecendo uma odd de 12 para o Brasil vencer a partida contra o Chile. Se você não tem conta na Betfair, clica aqui embaixo para você abrir. Mas vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui. Qual é a grande necessidade desse jogo? Né? O Brasil começa em 44, esse jogo vai ser no Brasil. O Brasil já está classificado para a Copa há muito tempo e o Chile precisa pelo menos pontuar, né? Considerando que o Uruguai é favorito contra o Peru e supondo que a seleção peruana jogue por um empate, a seleção peruana iria a 21. Se o Chile jogar pelo empate também contra o Brasil, também iria a 20. Ou seja, o Chile teria ainda, se eu não me engano, 2 jogos pela frente, não é isso? Esse do Brasil e mais um. E os jogos do Chile são contra o Uruguai, confronto direto, né? Considerando que o Uruguai tem 22, o Chile com 19, seria difícil para o Chile passar a seleção do Uruguai, mas pelo menos a seleção peruana ele conseguiria tentar secar, né? Então para o Chile aqui é uma situação muito difícil, precisa vencer, precisa vir para cima do Brasil. O Brasil não tem nada a perder, o Tite está testando várias coisas, o Neymar está de volta, né? Eu acredito que a gente vai ter aqui uma seleção brasileira tendo mais espaço para jogar, porque a chilena precisa se expor. Se o Chile sair atrás do placar, aí piorou tudo, porque aí pensa bem, seleção chilena com 19 pontos, sabendo, por exemplo, que o Uruguai pode vencer a seleção peruana, né? Teria que torcer contra, teria que torcer por um empate, e já está perdendo do Brasil, aí começa a se expor e vai ser complicado. Então, se o Chile se desconcentrar saindo atrás do placar, a gente pode ter um jogo desencadeando para gols. Mas a maioria dos jogos da América do Sul são mais under, então eu não criaria expectativa para gols aqui e trabalharia com uma ideia de ou um back Brasil, que é uma possibilidade, ou se eu for trabalhar gols, no máximo para limite, tá bom? O que a gente tem de informação aqui, perdão, a mais? Vamos lá, ó. Aqui a gente já falou do Uruguai, pode ver que são jogos bem complicados para o mercado de gols, Colômbia também. Aqui o Brasil com o Chile, ó. O Brasil tem uma média de 2,75 jogos, gols por jogo, só tomou 1 gol, falhou em marcar em 0 jogos dentro de casa, 4 vitórias nos últimos 4 jogos. A seleção do Chile não tem um bom ataque, não tem também uma excelente defesa. O jogo também não demonstra pra gente uma possibilidade de muitos gols, mas provavelmente encaminha ali uma possibilidade de vitória do Brasil, tá bom? Essa supercotação da Betfair, ela é interessante, mas tem que saber ser dosada, né? Pela necessidade. O Brasil precisa? Não. O Chile precisa. E se o Brasil sair na frente, é provável que o Chile se exponha e acabe cedendo mais espaço. E a gente já viu o Brasil se dando muito bem contra o Uruguai dentro de casa por conta dos espaços que o Uruguai ofereceu, tá bom? Então é isso. O último jogo que a gente tem aqui é no Paulistão, Corinthians contra o Guarani. A odd do Corinthians parecida com a odd de Portugal, 1,40. Eu, sinceramente, ainda não vi o jogo do Corinthians com esse novo treinador, acho que é Vitor Pereira, alguma coisa assim, né? Me perdoe se eu estiver errado. Vou assistir esse jogo, mas venho muito mais como um curioso do que como um trader aqui, até por conta do horário, né? Esse jogo vai acontecer às 7 e... dá para fazer o primeiro tempo assim antes dos jogos das seleções, não seria tão ruim não. E aqui é Taça Rio, né? A Ferg faz uma competição separada para os times aqui menores do Rio, e provavelmente eu não vou fazer. Bom, se você tem alguma outra ideia, se você tem algum complemento, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal e acompanhar todos os conteúdos, não só planejamentos de jogos, né? O Bom Dia Mercado é só uma perna do meu conteúdo, faz o meu curso, devora os conteúdos aqui do canal, tenho certeza que vão te ajudar, tá bom? Vejo vocês amanhã
né? Quem sabe eu ainda não consigo fazer um planejamento se tem alguma coisa interessante para o dia 25. Senão a gente se vê na terça-feira. Valeu? Telegram, leitura e os links aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Um grande abraço.